Fala, meu lindo, minha linda. Você estava escondido. Nós estamos em Belzonte. E como vocês estão vendo, os irmãos de Belzonte são diferenciados, são maravilhosos. Eu quero te convidar, meu lindo, a mergulhar comigo em uma série que está nascendo agora, chamada Impossíveis. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai ministrar muito ao seu coração. Eu só quero te pedir um favor antes de começar essa palavra. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e vamos começar? Bora pro vídeo. Ô, gente, obrigado. Sério, eu tô emocionado. Eu quero que você abra o coração para aquilo que você vai ouvir agora. Talvez você veio por conta do título e já tá louco para pegar essa mensagem e mandar de indireta para alguém. E talvez, irmão, essa vai ser uma boa mensagem para você mandar num grupo de família e não falar nada, só mandar no grupo da firma e não falar nada, só posta e sai. O tema dessa mensagem é língua envenenada. E eu quero fala, Deus. Bom, Evangelho, a gente vai para a parte mais da esperança, mas essa parte agora a gente vai começar no Velho Testamento, em Números, capítulo de número 13. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para que você comece o seu dia e a sua semana de uma maneira extraordinária. Eu quero te pedir um favor antes do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é bem rápido, dá uma olhadinha aí se você ainda não é inscrito. Isso, se você ainda não é, se inscreva, ative o sininho. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você aqui. E claro, curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo que você puder. Isso ajuda a mensagem a ir ainda mais longe. E no fim, é isso que importa. É tudo sobre Jesus. E o nome dele é glorificado e vidas são transformadas. Vamos pro vídeo? Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 4, verso 48, diz o seguinte: Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. Se vocês não virem os sinais, vocês não vão crer. Eu vou dizer algo para você interessante. A Bíblia, os Evangelhos, se você observar, em tudo existem sinais. Sinais da passagem de Jesus, sinais do amor de Deus, sinais do amor, da misericórdia, da justiça.
existem sinais agora que nós estamos vendo da volta de Jesus, do final dos tempos. Uma das perguntas que eu mais recebi agora na pandemia foi se o que nós estamos vivendo é um sinal. E sim, é um sinal. É um sinal que algo está muito errado com o ser humano. Porque tudo antes de acontecer dá um sinal. Se você ver a natureza, antes de uma grande catástrofe, a natureza já deu sinais. Se você olhar para uma quebra financeira de uma grande empresa, antes de ela quebrar, ela já deu sinais que quebraria. Se você olhar para um casamento que acabou e de maneira crítica analisar, você vai perceber que antes de ele acabar, ele já tinha dado sinais que estava acabando. Ou seja, tudo, se nós olharmos de maneira dissertiva ou com discernimento, nós vamos encontrar e identificar sinais. Essa mensagem é interessante. Eu estava num dia conversando com um amigo meu e ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção e que me fez refletir e caminhar até aqui, nessa palavra. Ele disse: David, eu estava descendo a serra, voltando para casa, quando de repente acendeu uma luz no painel do meu carro, uma luz laranja. Essa luz acendeu. Eu não entendo nada de mecânica, mas eu sabia que alguma coisa estava errada. E aí ele disse: no centro do painel apareceu uma mensagem: a sua velocidade será reduzida a 80 km por hora para preservar o motor do veículo. E foi isso que aconteceu. O carro baixou o giro e chegou a 80 por hora, e por mais que ele acelerasse, o carro não ia. Ou seja, o carro deu um sinal, o carro se autoprotegeu, porque o sinal é um aviso para mudar a postura. A postura foi alterada e o carro foi preservado e o motor não fundiu. Uau! Eu sei que talvez você fique assim: não, o que isso tem a ver? Eu também sou assim às vezes. A gente às vezes não observa os sinais. Eu, por exemplo, eu tinha 20 anos de idade e eu estava num momento com o Senhor Jesus muito especial. Eu estava numa campanha de oração, onde eu saía da faculdade, pegava o carro e ia para esse lugar orar, um monte de oração. E eu fazia isso durante alguns dias, e naquele dia eu saí de dentro da faculdade, entrei no meu carrinho. Eu tinha um Fiat Uno 2001 na época. Eu entrei dentro do meu carrinho, liguei e fui na BR. Eu ia orar. De repente acendeu uma luz vermelha no painel. E eu devia ter ouvido, visto, percebido, prestado atenção. E eu olhei para o sinal, eu vi na verdade. E aí que está, eu vi o sinal, mas subestimei o sinal. Continuei acelerando, porque eu tinha um compromisso. Eu ia orar. E eu estava aqui. Assim que o Uno faz. E de repente fez assim, ó. Eu falei: ai meu Deus do céu, amor, mano, desligou tudo. Encostei na rodovia, o carro esfumaciando tudo, fumaça para dentro, fumaça para fora. E eu desesperado, falei: Jesus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Fui ligar o carro não ligou mais. Aí liguei pro meu pai: ô pai,
eu estou aqui no tal lugar. O pai, me socorre, pai, o carro estragou, eu não sei o que aconteceu. Aí eu estou lá esperando, meu pai chegou. O pai chegou, André, olhou o carro, abriu o capô, o motor estava igual um gato, estava assim, ó. Meu pai falou assim: eu acho que eu sei o que aconteceu. A bomba de óleo queimou, parou de lubrificar o motor e o motor fundiu. Aí o meu pai olhou para mim e fez a seguinte pergunta: filho, não acendeu nenhuma luz no painel? Aí, irmão, eu não estava tão bem convertido na época. Ah, sério. Eu falei: uma luz? Como assim, pai? Um sinal? Não apareceu nenhum sinal no painel, nenhuma luz piscou? Não. No outro dia eu estava na frente do mecânico e tive que mentir de novo. O mecânico falou para mim: mas não acendeu nenhuma luz do painel? Aí eu disse: eu acho que o sensor podia estar queimado. Conclusão, anos depois eu falei para o meu pai: pai, acendeu uma luz no painel e eu ignorei. E o meu pai disse para mim: eu sabia. Porque sempre dá um sinal. E aqui mora o centro desta mensagem. Nunca quebra de repente, nunca estraga de repente, nunca é de repente. É uma história que dá sinais, e que todas as vezes que a gente percebe um sinal que algo vai dar errado, e mesmo assim a gente continua, pode ter certeza, se deu sinal de dar errado, vai dar errado. O fato de você ignorar o sinal não torna evitável a tragédia, o fracasso, o divórcio, a angústia, a decepção. Deu sinais, eu vi os sinais, mas quando escolho ignorar os sinais, eu arco com as consequências da dor que vou ter. Porque quando deveria parar, não parei. Quando deveria baixar o ritmo, não baixei. E isso é a nossa vida. E Jesus fez nós de maneira perfeita. Talvez você não percebe, mas nós somos tão perfeitos que o nosso corpo nos dá sinais. É tão absurdo que o nosso corpo dá sinais de maneira constante sobre a nossa saúde, sobre nós o tempo todo. Quer ver uma coisa? Quem aqui já ficou ansioso? Olha, quem? Sério? Seres humanos. Você já sentiu o coração apertar? O nosso corpo dá sinais. Isso é um sinal. Você já ficou apaixonado? Quem aqui? Eu vivo apaixonado, irmão. Mas eu tive cenas assim, sabe? Quando eu vi a minha esposa pela primeira vez. Eu me lembro que eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, eu conheci a mulher que eu vou casar hoje. Minha mãe quase morreu. Eu tinha 16 anos. Mas sabe o que aconteceu quando eu vi a minha esposa? Meu coração fez assim, ó. Acelerou. E eu senti o peito assim. Sinais. Você já ficou muito triste? Uma lágrima correu no rosto? Isso tudo é sinal. Só que existem sinais no momento e existem sinais que antecedem. E aqui é a questão importante. Assim como a nossa vida física dá sinais, nosso espiritual também. Assim como o nosso espiritual dá sinais, na nossa vida conjugal, nossos amigos também dão sinais.
Nós precisamos ter a sensibilidade espiritual para olhar e identificar os sinais e tomar posturas diferentes antes que o pior aconteça. Eu vou falar uma coisa para você: na vida espiritual é muito fácil descobrir os sinais que algo está errado. Olhe para você, examine você. Se você examinar você, você vai encontrar sinais e vai ter posturas novas para tomar. Quer ver? Olha para você. Antes eu tinha prazer, eu orava todos os dias, eu acordava de manhã e eu sentia a presença do Espírito Santo, eu ia feliz trabalhar. E agora de repente eu não tenho mais o mesmo prazer. Antes eu acordava e eu cantava canções, eu tinha a vontade de buscar a presença, e eu não tenho mais isso. Eu não... um sinal. Antes eu acordava cheio do Espírito Santo, antes de dormir eu dobrava os joelhos e eu agradecia. Não fez mais? Sinais de que a sua vida espiritual está em declínio. Só que aí que está. Aqui às vezes dá para você fazer isso aqui, mas tem gente que espera fazer isso aqui, lá no poço. Casamento é igual. Lembra quando você casou, meu lindo? Você chegava lá em casa aqui, pá. Vocês não? Maravilhosa, top, te pego hoje, aleluia. Não? Uai, só eu que sou assim? Vocês estão tudo fingindo. Não, irmão, o negócio é tempestade no deserto. Deus é fiel. Já ligo, ei, tô chegando, aleluia. Sabe, quando isso que era uma constante acaba, é um sinal. É um sinal que uma rota precisa ser convergida. E esse é um negócio que parece tão simples e tão simplório, mas que a palavra já diz: os sinais são importantes. Então olhe os sinais. Se algo está saindo do eixo, toma uma postura, volta. Mude a forma, mude o jeito, altere o método, crie uma coisa nova. Mas não pode deixar de ignorar os sinais. Lembra, a luz vermelha acendeu e eu continuei acelerando como se nada tivesse acontecendo, mas o carro deu um sinal: para! Na nossa vida, se nós olharmos de maneira crítica, intencional, sinais em todas as áreas apontam lugares onde precisam ser melhorados. Se nós olharmos para a nossa vida espiritual, existem sinais que precisamos orar mais, jejuar mais, buscar mais o Senhor. Se olharmos para o nosso casamento, haverão sinais dizendo: você precisa ser mais carinhoso, você precisa dedicar tempo de qualidade. Se nós olharmos para os nossos filhos, eles estão dando sinais: você tem que soltar essa porcaria de telefone e ficar mais com seus filhos. Os sinais estão aí, estão escancarados, e a gente está tampando os olhos como se nada tivesse acontecendo, ou pior, como se tudo estivesse bem, e os sinais estão gritando: pá, alerta, está com problema. E a gente está continuando, sendo que se olhássemos e levássemos a sério, tomaríamos uma postura diferente, corrigiríamos a rota e o acidente seria evitado. Sinais acendem para ser apagados. Eu tenho um carro agora que ele acende quando o pneu está murcho. Então eu sei que se aquela luz está acesa, eu só posso andar quando ela apaga, porque senão eu destruo o pneu do carro. Simples, não é? Mas tem gente que vê a luz do pneu murcho na vida e continua andando como se ele tivesse cheio. E aí a gente chega aos finais das histórias: divórcio, abandono, infelicidade, angústias que foram provocadas justamente por a gente ignorar os sinais. Olha, meu filho, eu tenho meus 2 meninos, né? Sabe o que é engraçado? Quando eu estou distante deles, eles dão sinais. Sabe como que eles dão sinais? Tentando chamar minha atenção. Um passa a perna no outro, puxa o cabelo do outro, e na verdade eles se amam, mas só estão dando sinais que eu não estou olhando para eles.
Aí eu tenho que parar tudo e falar: o que vocês estão acontecendo? Vocês estão brigando? Parece que vocês não se amam. Que a gente, todo pai é dramático. Mas na verdade não é nada disso. Eles só queriam que eu fizesse aqui, ó, olhasse para eles. Aí eu paro tudo, sento com eles e a vida fica a coisa mais linda do mundo. Mas eu também tenho a opção de ignorar. Sabe, no casamento, se eu não cuidar, se a gente não observar, os sinais acendem e a gente... Eu queria escancarar melhor isso aqui. O problema é se alguém vê depois muito novinho. Jesus, como que eu falo para não ficar ruim? Sabe aquele negócio que o marido faz com a mulher? Amém? Eu não sei falar dessas coisas, mas vou ter que falar porque está na mensagem, vou ter que falar. Então, sabe aquele negócio lá? Sabe ou não? Amém? Amém. Então já entendeu, né? Então aquilo ali é um sinal. E no casamento é um dos grandes termômetros, sabia? E a gente não leva a sério, sabia? Eu vou falar uma coisa minha aqui, ó. Só tá nós, né? Eu e minha esposa, a gente fala sobre isso. Olha aí, vamos se avançar aí, hein? Não vamos deixar a peteca cair, não vamos deixar o negócio apagar, não. Vamos fazer uns negócios diferentes. Vamos dar uns rolê. Vamos fazer umas doideiras aí, porque não dá para deixar esquentar apagar, não. Porque eu viajo e você fica sozinha. E aí? Vamos ficar brincando? Porque não sei se você entende, mas as tragédias da vida começam em sinais ignorados. E a gente tem que observar, porque eu só vou poder pregar até o final da minha vida se eu manter o mesmo casamento, a idoneidade, uma mensagem que é mais pura do que às vezes aquilo que eu falo no púlpito, a minha família. E é isso que nós temos que entender. Olhe os sinais. Eu já fiz carta para minha esposa dizendo: amor, ó, precisamos mudar isso. Saí para viajar com o coração partido, deixei para ela. E já aconteceu vice-versa. Eu não sei porque eu estou falando tanto disso, mas eu entendo que Deus tem um controle absoluto sobre essa palavra. E de verdade, alguém vai ser extremamente transformado por isso. E de verdade é isso que importa. Então, meu lindo, minha última palavra para você é: olhe para a sua vida emocional, espiritual, financeira, todas as áreas. Vira a chave e observam as luzes de sinais que se acendem. Aonde tiver uma luz acesa, dê conta de apagar. Se a luz acesa for na sua vida espiritual, dá uma olhada como você está. A sua oração, sua leitura bíblica, seu devocional, em que nível você está. Se a luz for no seu casamento, dá uma observada. Quando foi a última vez que você deu uma namorada com a esposa aí? Quando foi a última vez que você deu um eu te amo bem lindo assim, pá, olhando na baguinha dos olhos? Te amo, minha linda. Você sabe? Se for com seus filhos, o sinal, lembra quando foi a última vez que você sentou no tapete para brincar com eles e esqueceu da hora passar? Porque em todas as nossas áreas da nossa vida, em algum momento algum sinal acende. E glória a Jesus, porque se tivermos sabedoria, apagamos todos e vivemos de maneira plena aquilo que Deus tem para nós. É possível ser feliz no casamento, é possível ter uma vida espiritual extraordinária, é possível ser feliz em todas as áreas da vida, mesmo tudo dando errado lá fora. Mas se nós cuidarmos do nosso cenário aqui dentro, é possível. Apague as luzes dos sinais e observe, porque sempre terão novos sinais. E tem um sinal que a gente não pode ignorar, e esse talvez seja o mais importante. Olhamos para a nossa vida, olhamos para os nossos filhos, olhamos para o nosso casamento, mas quando olhamos para o céu, existe um sinal que não pode ser ignorado.
Jesus está voltando. O mundo grita, a Bíblia fala de sinais, o amor esfriaria, nação contra nação, filhos contra os pais contra os filhos. Observa os sinais, convertam o vosso coração, sejam transformados pela presença de Jesus, porque se tem um sinal, a gente precisa levar a sério. Deus, no nome de Jesus, Pai, nós não ignoraremos os teus sinais, nós não ignoraremos, Senhor Jesus, o fato de que o Senhor deixou termômetros aferidores na nossa vida, na nossa história, nas nossas emoções, na nossa vida espiritual. Senhor, não permita que a gente ignore os sinais. Abre a nossa sensibilidade para que possamos observar e saber como agir. Deus, no nome de Jesus, que olhando para Ti, possamos identificar o que precisa ser transformado, mudado em nós. Uma luz acendeu, e talvez foi exatamente essa mensagem que fez a luz aparecer. Que em nome de Jesus ela seja apagada. Amém. Fala, meu lindo, minha linda! Aleluia! Oh, meu Deus do céu, eu tenho uma palavra de Deus para você que hoje vai tirar a cortina, vai tirar a persiana, vai tirar a trave do teu olho e vai ajudar tanto você que você vai ter que agradecer, tá? Vai ter que dar obrigado. E eu vou falar, lindo, poxa, eu queria, sabe, tem mensagens assim que eu queria ter ouvido no começo da minha vida. Queria que Deus tivesse usado alguém que falasse assim, ó, ô rapaz, olha aqui pra mim, deixa eu te explicar um negócio. Se você tiver clareza sobre as pessoas, você não será enganado, frustrado. Não, você está sem expectativa. Eu quero declarar isso então sobre a sua vida. Através dessa mensagem vai despertar algo em você que vai impedir que você seja frustrado, enganado. Sabe, não vão conseguir engambelar você nunca mais. Você vai desenvolver um sensor que o mal vai chegar e você vai dizer, sai, em nome de Jesus. E eu vou te falar, irmão, não é que você vai aprender a julgar a pessoa. Não. Quem julga a pessoa pela capa é o tolo que pensa saber da vida e acredita que intuição é necessário. O que a gente vai entender é algo diferente. Mas antes de ir pro vídeo, eu tenho duas coisas para falar com você. Ah, meu Deus do céu, antes de qualquer coisa, eu quero convidar você para ser parte da nossa associação evangelística. Hoje nós estamos chegando a 400 mil usuários da nossa plataforma, pessoas que estão sendo discipuladas, acompanhadas, aconselhadas, recebendo oração, fora os trabalhos evangelísticos, escola. No Paquistão agora nós temos mais de 100 crianças estudando de graça na nossa escola Preach, que é sustentada pela nossa associação evangelística, e você pode ser parte disso. Você pode ser a mão estendida, o coração generoso, a semente que cairá num solo fértil. E você também pode ser o nosso voluntário, você pode também ser o aluno da nossa escola e ser parte do que Jesus está fazendo. Então, para mais informações, tudo está aparecendo aqui abaixo. E por último, eu quero te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Nós já somos mais de 10 milhões e 500 mil pessoas aqui no nosso canal do YouTube. Você pode celebrar Jesus por isso, meu lindo. Isso é só Deus que pode fazer.
É só Jesus que faz toda segunda-feira, sem falhar, há mais de 8 anos. Tem uma palavra de Jesus para você aqui. Toda quinta tem uma mentoria de vida, uma palavra de direção, de confronto, de visão, que tem ajudado muitas pessoas. Eu quero que você também acompanhe. E claro, no SBT, para o Brasil inteiro, de segunda a sexta, você pode assistir o Bom Dia Esperança, às 7h30 da manhã. Amém? Tá bom? Também tem o Netflix, né? Você também pode assistir o antes e depois. Você também pode assistir a resposta. Mas agora eu tenho uma palavra para você. Vamos pro vídeo. Eu estava preocupado. Pensei que vocês tinham esquecido. Vou falar antes de começar. Mulheres são mais talentosas para viver essa mensagem que eu vou ministrar agora. É verdade. A gente, porque é muito puro, inocente, angelical, nos faltam asas às vezes. A gente não vê maldade em nada. E é por isso que a gente faz umas coisas que nem Deus acredita às vezes. A gente tem uns amigos que só Deus para acreditar. Mas hoje vai mudar. Diga amém só os homens. Bem. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 16 diz: E aconteceu que enquanto íamos para a oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos encontrou, a qual trouxe aos seus mestres muito lucro por adivinhação. Esta seguiu Paulo e a nós, e clamou dizendo a estes homens são servos de Deus, que nos mostram o caminho da salvação. Sabe quem está dizendo isso? Um espírito maligno através de uma mulher. E o que ela está dizendo é: estes homens são homens de Deus e nos mostram o caminho da salvação. Me permita te perguntar, ela está mentindo ou ela está falando a verdade? A verdade. Então o mal também fala a verdade, mas seus interesses são completamente escusos. O mal também elogia, mas seu interesse é terrível. E a gente está cego às vezes, com gente dizendo coisas belas aos nossos ouvidos. Lembra da mensagem dos irmãos que nos atacam? Também tem os inimigos de fora, que parecem tão maravilhosos, que parecem que sempre estão na hora certa. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado com essa circunstância, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus, saia dela. E ela foi livre, porque o espírito maligno saiu dela. Para refrescar a sua memória, este foi o motivo porque Paulo e Silas foram presos. Porque quando eles expulsaram o espírito dessa mulher, automaticamente o lucro dos homens que a governavam acabou. Então foram presos em uma prisão. E lembre-se do final: eles adoraram ao Senhor.
e as cadeias se abriram. Amém? Então eu posso dizer que o discernimento de espírito não é um luxo, é uma necessidade. Porque se Paulo se permite acreditar naquela mulher e associar a imagem dela, a autoridade que estava sobre ele seria manchada e o evangelho seria prejudicado por causa dele, que não teve discernimento de espírito, que deixou perto quem deveria estar longe, ou sem autoridade para repreender o espírito que a governava, se associou àquilo que ouvia. Mas Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele repreendeu o espírito que estava nela. Amém? E agora é a nossa hora. É nós que estamos escrevendo a história. É nós que estamos vivendo nesse tempo. E eu preciso te apresentar um leve panorama do que é a história do nosso tempo. Amizades falsas, maus conselheiros, pessoas que envenenam a nossa casa, companhias que destroem a nossa família, pessoas que entram na nossa casa e roubam a nossa paz. E de repente a nossa vida está um caos e a gente não sabe o porquê. Mas porque a gente se associou, a gente está lado a lado, a gente caminha junto com pessoas que estão na nossa vida, usadas pelo mal para destruir a nossa história. E não tem como pregar essa mensagem para você sem lhe dizer que o mundo espiritual é muito mais real do que você imagina. Não tem como eu pregar essa mensagem para você de maneira sociológica sem te dizer que a clareza de tudo, ela não é sociológica, ela é espiritual. Nós tentamos colocar padrão, colocamos a intuição no jogo. Não, eu tenho intuição. Já viu gente que falou isso? Ah, eu tenho intuição. Ah, eu sei. Sabe de nada. A intuição é besteira. Porque a intuição ela é baseada no teu trauma, é baseada na lógica da tua cultura, e ela é nada mais do que um julgamento pela capa. Quantas pessoas que você olhou e não gostou dela na primeira vez? Tinha a cara rançosa. Já viu? Eu não sei se você é assim, mas eu tenho um negócio comigo, irmão. Eu sou muito fácil. Como assim? Irmão, eu converso. Eu converso, eu falo com a pessoa, e tem gente que é mais reservada. Eu não sou essa pessoa. Só que quem é assim mais falante, pessoas reservadas soam soberba no começo. Pessoas mais reservadas soam indiferença no começo. Então eu demoro assim para gostar quando a pessoa é mais reservada, porque me parece, pela intuição, olha a diferença, pela intuição, que essa pessoa não me deu abertura suficiente. Então todo mundo é assim. A gente tem esse negócio de gostar de alguém à primeira vista ou não gostar. Isso é a humanidade. Por exemplo, tem pessoas que aprendem a odiar quem não gostou à primeira vista, baseado em o que nem sabe, no que alguém disse, no que alguém falou, entende? Nós somos assim, o ser humano é assim. Tinha gente que nós deveríamos ter perto e a gente colocou para longe. Tinha gente que deveria estar longe e a gente trouxe para perto. Por quê? Porque se a gente usa a intuição, seremos governados por padrões que não se replicam. Porque o ser humano é um ser individual, singular. Cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira. Quando a gente começa a pregar, por exemplo, no meu caso, que é a minha vida, eu sei que tem cidades que eu vou, que as pessoas são muito mais efusivas, gritam, celebram. E tem cidades que eu vou, que as pessoas não se entregam tanto, pelo menos publicamente, mas lá dentro a palavra está entrando. No começo a gente quer que todo mundo reaja da mesma maneira, porque a gente é assim. Mas daí você descobre que tem o filtro da cultura,
tem a criação, entende? Tem muitas camadas para a gente achar que sabe algo sobre alguém. São muitas camadas. Você conversa com uma pessoa um dia e aí você descobre quase nada. E às vezes você vai ficar 10 anos no lado de alguém e não saberá de fato quem ela era. Quantos de nós somos surpreendidos por pessoas que a gente julgava uma coisa, depois de anos se mostra ser outra pessoa? Porque a gente baseou a nossa interação pela intuição, ou porque achávamos saber quem estava do nosso lado. E sabe por que a gente não tem discernimento, ou por que a gente às vezes não desfruta disso? Porque é um dom que Deus dá. E dom que Deus dá é dádiva, é graça. Só que a mesma Bíblia que diz que Deus dá, diz que a gente pode pedir alguns dons. Nós podemos pedir os dons. E o dom do Espírito, a Bíblia vai dizer que é um dom para a edificação da igreja. Sabe o que é isso? É um dom que defende o corpo de Cristo. É um dom que defende a tua casa, é um dom que defende a tua família, é um dom que defende você, mas que vai além de você. Não é para se tornar um juiz, não. É para livrar o seu futuro de algumas coisas. Então começo já desmistificando que eu não estou falando de intuição, eu estou falando de um dom que advém do Espírito, e que se você clamar e pedir ao Senhor, conforme diz Tiago capítulo 5, você receberá. Você receberá. Inclusive meu devocional de ontem e hoje foi Tiago dando conselhos à igreja. Sabe, Tiago, que está dando alguns conselhos à igreja, é o irmão de Jesus, que enquanto Jesus estava pregando não estava junto. Mas depois que Jesus vai, ele compreende toda a história, e agora ele está liberando palavras de sabedoria, e ele está dizendo ao povo: se faltar sabedoria, vocês peçam que ele vos dará. Então, se nos falta discernimento, peçam que ele vai nos dar. E a questão maior é, David, por que eu preciso disso? Simples, porque na ausência dele, você está à mercê do que acontece aí fora. Há um homem na Bíblia chamado Ezequias, que a Bíblia diz que pela falta de discernimento dele, ele trouxe o inimigo para dentro de casa, e todo o seu reinado foi destruído por conta de uma imprudência. Ele levou os embaixadores da Babilônia, chegaram no palácio, e ao invés de ele receber na porta, ele trouxe para dentro e mostrou todas as riquezas. Resumindo, como a intenção do coração deles não era boa, eles voltaram para a Babilônia, contaram exatamente tudo que tinha lá. Os inimigos voltaram, sitiaram e acabaram com o reinado de Ezequias. Ele era um homem bom, era um homem de Deus, mas pela ausência de discernimento, colocou para dentro quem devia ficar no lado de fora. Entendeu? Quem não tem discernimento de espírito traz para dentro de casa quem deveria ficar para fora do portão. Se assenta à mesa com quem você não deveria nem estar perto. Traz para dentro da tua família quem deveria ficar do lado de fora da tua história. E quando você faz isso sem o discernimento do espírito, você traz o inimigo para dentro da convivência do teu lar. E a palavra dele é doce, a palavra dele é leve, é bom, mas quando você menos perceber, sua família já foi envenenada pelos conselhos, pelas palavras, pela presença. Eu já vi casamentos acabarem, eu já vi empresas se desfazerem por causa de uma pessoa que chegou, sapatinho de algodão, elogiou muito você, se assentou com você, comeu com você, pagou coisas para você e te comprou. E depois, de maneira sorrateira, levou informações suas para quem não poderia. Falou coisas que só você, podia ter guardado, mas você se expôs para a pessoa errada. Que coisa do louca, não é a vida? A gente às vezes está com o inimigo do nosso lado e não sabe. Às vezes a gente trabalha na mesa do lado do inimigo, e a gente conta a nossa vida para ele e não sabe que ele está usando tudo aquilo contra você, e em algum momento vai usar e esfregar na sua cara. É muito pesado isso.
Por isso que disse que eu queria ter ouvido isso antes. Porque quantas vezes me assentei em lugares que não deveria ter me assentado, fui a lugares com pessoas que eu não deveria ter ido e descobri da pior maneira. Por quê? Por causa da ausência do discernimento. Mas pela conveniência do acaso, sabe, a pessoa com a palavra doce, com a proposta boa na hora certa, parecia ser de Deus, sabia-se que era, pelo menos na clareza daqueles que me rodeavam, só que aí infiltrava e logo mostravam as caras, porque tem uma coisa, que se você entende que a presença de Deus te governa e te livra, tem um momento que o mal tem que mostrar a cara porque não suporta o ambiente também. De certo modo, de uma forma ou de outra acontece. Só que quem tem discernimento resolve a vida antes do problema acontecer. Quem tem discernimento fecha a porta antes do inimigo chegar no portão. Quem tem discernimento se livra da crise antes que ela comece. Quem tem discernimento não precisa de currículo, porque o próprio Espírito revela e testifica. Quem tem discernimento não precisa da opinião de outrem para determinar o que sente, porque lá no teu espírito, por mais que alguém diga é gente boa, lá dentro você está dizendo não é não. E não é nem a pessoa, é o que ela carrega, e o que ela carrega não testifica com o que você carrega. Então, lindo, para quem precisa ficar de fora, deixe de fora. Deixe de fora. Se o Espírito não testifica, deixa de fora. Mesmo que a proposta seja boa, mesmo que a conveniência te agrada, é melhor ficar longe para não ser enganado. É melhor ficar distante para não ser ilubriado. E essa é a grande questão. Nós fomos criados como cordeirinhos. Então a gente meio que aceita tudo, a gente deixa tudo, não é verdade, amor? A gente está aprendendo isso com a vida. Não, lindo, a hora de ser serpente, a gente tem que ser astuto como a serpente, assim como a Bíblia diz. Ser astuto, ou seja, ver a crise antes de acontecer, ver o mal antes de chegar. Tomar decisão rápida. Nós vamos ser puros como cordeiro? Nós vamos, mas na hora de ser ligado rápido, acorda logo, não deixa isso acontecer. Porque senão, meu lindo, é a tua família que acaba no futuro, é a tua empresa que destrói, é os teus filhos que vão embora, e você não sabe por quê. Foi uma palavra na hora errada, no momento errado, de alguém usado pelo mal que destruiu a tua família, e você não sabe, mas foi você que trouxe para dentro de casa. Essa mensagem é para colocar temor em você. Temor de, sabe, responsabilidade com quem você conversa, com quem você traz para a sua vida, com quem você se aconselha, com quem você abre o seu coração, para quem você fala as coisas. Nós estamos numa época onde ser frágil e demonstrar fragilidade é louvável, e eu concordo, é louvável, mas se você demonstra, ou se você conta as suas feridas para a pessoa errada, ela vai ferir exatamente aonde você precisava ser curado. Se você se expõe para quem não deveria, você abre a porta para que o inimigo entre rápido aonde destrói você. Ter discernimento livra você de ser atacado pelo mal dentro do seu ambiente. É como se fosse o cavalo de Troia, um presente com os inimigos dentro. Você entende? Quando você amadurece e quando você clama ao Senhor para esse dom te governe, tem coisas que você desenvolve sensores que são sobrenaturais. Eu estava no aeroporto de São Paulo há 3 semanas atrás. E aconteceu um negócio muito interessante comigo. Nós estávamos preparando para viver essa turnê, a cruzada que aconteceu e que foi tão extraordinário. E a gente estava vivendo muitas guerras espirituais. O Nicolas da nossa equipe teve que chamar bombeiro na porta do avião. Crianças da nossa família ficaram doentes, os colaboradores ficaram doentes, gente ficou doente, ataques espirituais de tudo quanto é lado. Você não tem noção, o mundo espiritual é real. E aí, eu estou entrando numa sala, tem lá no aeroporto, para despachar bagagem, e passa um cara por mim. E esse cara não olha nos meus olhos, ele não me vê, pelo menos assim eu acredito. E quando ele passa, meu coração fecha assim, aperta no peito. E automaticamente eu comecei a ter uma febre no meu corpo.
Meu corpo começou a tremer e eu fiquei quase 1 hora com o corpo trêmulo. E eu falei para minha equipe: o que está em mim me contou o que estava nele, mas talvez o que estava nele não tenha noção do aquilo que eu carrego. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O mal não. O mal só vai na porta que você abre. O mal só vai na brecha que você cria. Mas ele não tem noção do que Deus tem para você. Ele tenta especular, mas ele não sabe. Ele não tem noção do que Deus tem para os seus filhos. Ele especula, mas ele não sabe. Agora, se você conta, o problema é seu. Se você abre a porta, o problema é seu. Que loucura é isso? Eu fiquei mal e eu orei para que aquilo saísse de mim. E o Senhor retirou de mim aquilo. Mas imagina que tem pessoas que dentro da casa delas está com aquele espírito, sabe, sendo governado, cuidando, aconselhando você com os teus filhos, falando como você deve tratar o seu esposo, falando como você deve cuidar da tua família, envenenando você, fazendo você olhar coisas que você não deveria estar olhando, fazer você pensar coisas que você não pensaria se não tivesse essa pessoa. Para pensar, olha a tua volta. Tem coisas que só estragam a nossa vida, que só deterioram a nossa vida com Deus, que só prejudicam a nossa vida, e a gente deixa. Tem gente que não reclamava do marido, mas fez a amizade errada, hoje só reclama do casamento. Tem gente que não reclamava dos filhos, mas agora só tem boca para reclamar. Por quê? Porque entrou a pessoa errada. Começou a maximizar janelas que estavam minimizadas e que não eram nem importantes, mas a sua perspectiva mudou por quem você trouxe para dentro da sua casa. Então, lindos, entenda, hoje é uma noite, é um dia, é uma manhã, não importa o horário que você está ouvindo essa palavra, para você dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, abre os meus olhos e não me deixa cego. Me faz ver quem é mau e quem é bom. Me faz ver aquele que serve e aquele que vai acabar com a nossa família. Me protege, me livra, me abre os olhos, tira a cortina dos meus olhos. E você vai perceber que uma loucura acontece na nossa vida. Quando Deus entra e abre os nossos olhos, as despedidas se tornam necessárias e objetivas. Você não precisa dar desculpa para quem tem que sair, meu lindo. Você só desaparece. Você não precisa criar caminhos, você só some da vista. Sabe por quê? Porque quanto mais rápido, melhor. E essa é a parada. A gente ainda está cheio de dedo. A gente está, ai não, porque tem gente acreditando que não, você vai. Não, lindo, esquece logo essa parada aí. Pede discernimento para Deus. E se Deus te testificar, foge pela tua vida. Isso vale em tudo. Você está namorando, toma cuidado. Você está fazendo amizades, toma cuidado. Você está levando para sua casa, tome cuidado. Irmão, eu já levei gente na minha casa que eu me arrependi no portão e já era tarde demais, a pessoa estava entrando. Isso é uma parada que mexe comigo, né? Hoje eu fico assim pensando: Jesus, eu precisava disso antes. Quantas coisas que eu já vivi que não precisava ter passado, se eu tivesse só um pouquinho de discernimento, ou se eu tivesse ouvido a minha esposa. O apóstolo Paulo, ele viveu o que viveu porque na hora de precisar cortar o vínculo, ele soube paralisar a história ali no meio. Ezequias perdeu o que perdeu, mesmo tendo coisas incríveis para viver, porque trouxe para dentro de casa quem deveria ter ficado no lado de fora e nem convite para entrar precisava ter recebido. Quando a gente é intencional na nossa vida, veja, por isso que a vida com Deus é perfeita e extraordinária. Se você for intencional, você livra a sua casa de crises desnecessárias antes de elas acontecerem, simplesmente por ter o discernimento de quem entra na sua casa e de quem não entra na sua casa. Você livra a sua empresa da falência porque você, antes de chamar para sócio, antes de contratar para a sua empresa, o Espírito Santo já te testificou no seu coração: não é para esse lugar. Sabe, eu ouvi uma frase interessante esses dias. Alguém me disse que antigamente se contratava pela técnica e se demitia pelo caráter. Hoje não. A gente contrata pelo caráter e desenvolve a técnica.
Nossas amizades têm que ser exatamente igual. A gente não se torna amigo pelo que nos convém. Não é pelos presentes que antecedem. Não, a gente se torna amigo daqueles que Cristo coloca no nosso caminho. Talvez eles não terão a mesma condição que você, ou terão mais do que você, mas não pode ser pelos motivos errados, porque pelos motivos errados é que somos enganados todos os dias. Entra na nossa casa quem compartilha da mesma fé que eu compartilho, quem honra a esposa da mesma maneira que eu honro, quem cuida dos negócios da mesma coisa. E essa é a lógica. Agora o Espírito diz que mesmo aquele que aparentemente faz certo, talvez por trás esconde um monstro desconhecido. E quem tem intimidade com Deus e discernimento, vê o monstro por trás do anjo e foge pela vida. Lembre de uma coisa: o mal não vem com chifres, com cascos de cavalo e tridente nas mãos. Ele vem com um sapato de algodão. Ele vem como alguém maravilhoso, com presentes que te agradam, com palavras que te fazem sentir incríveis. Mas talvez por trás é o mal entrando na sua vida, trazendo problema para sua casa, para o seu casamento. Então ore agora dizendo: Deus, me dá discernimento. Abre os meus olhos para que os elogios não me enganem. Abre os meus olhos para que os presentes não me deixem acomodados nessa circunstância. Abre os meus olhos para ver o lobo por trás do cordeiro. Porque se o Senhor abrir os meus olhos, eu vou dar tchau para quem precisa dar tchau, e vou abrir a porta para quem o Senhor colocou no meu caminho. E essa realidade muda a nossa vida. Termino aqui de maneira profética o que eu quero declarar sobre você. Eu quero declarar no nome de Jesus. Lembra como recebe? Eu quero declarar no nome de Jesus que você não será enganado, que você não será... Não. Tem 10 pessoas pegando, eu vou esperar. É que talvez, essa é a parada, a gente demora para entender o problema até que o problema se instale na nossa família. A gente demora para valorizar algo assim até o dia que aquilo que deveria estar durando se diluiu, se perdeu. Eu vou esperar. Fala para quem está perto de você: se for você, eu vou saber hoje. Pesado, não é? Mas se for assim rápido, liberta a gente da queda no futuro. É isso. Você quer então? Posso falar? Eu quero que... Não, vamos lá. Eu quero declarar no nome de Jesus que haverá discernimento do Espírito sobre você. Os seus olhos serão abertos. Você não será enganado. Você não será manipulado. O mal não terá poder na sua casa. Não terá poder sobre o seu casamento. Não terá poder sobre os seus filhos. Porque antes de ele se manifestar, o Espírito Santo vai dar discernimento para que você tranque a porta. E aquele que veio com más intenções não terá acesso a você. Em nome de Jesus, Deus vai dar graça e sabedoria para que você consiga ver o mal antes que ele se manifeste, para que você consiga ver a cilada antes que você caia, para que você preveja a crise antes que ela se instale. E no nome de Jesus, Deus não vai te dar somente clareza sobre o futuro, Deus vai te mostrar no presente nome, rosto. Quem precisa sair, terá que sair. E você vai ter uma facilidade gigante para dar tchau, porque você entende que não é pessoal, mas aquilo que carrega não pode ser compartilhado com aquilo que Deus tem para sua casa, para sua família, no nome de Jesus. Sabe, em nome de Jesus, Deus vai guardar a nossa casa, Deus vai guardar a nossa família, Deus vai guardar os nossos filhos, Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Deus vai abrir os nossos olhos antes que o mal nos alcance, em nome de Jesus. Sabe, a gente precisa rapidamente acordar. E quanto mais acordar rápido, melhor. E amém. É só isso mesmo. Acabou.
E eu só vou te falar um negócio rapidão. Quando os teus olhos te abrir, o inimigo vai sacar. Escuta bem. Eu e minha esposa vivemos isso na prática. Quando os nossos olhos se abriram, o inimigo sacou a bolada. Ele entendeu a mudança do plano. E sabe o que é bom? Porque o caminho faz assim, ó. Entenda, Deus vai fazer assim com o seu caminho, ó. Deus vai tirar os obstáculos. Deus vai tirar os maus conselheiros. Deus vai tirar as vozes que te paralisam. Deus vai tirar aqueles que te elogiam, mas por trás carregam consigo uma adaga para afincar nas suas costas. Deus vai te mostrar aquilo que é bom e Deus vai te mostrar aquilo que é mal. Aquilo que for bom traz para perto, mas aquilo que for mal, seja firme para mandar embora, para tirar de perto, para tirar do convívio. Porque quando Deus abre os nossos olhos, a responsabilidade de decidir a partir daquilo que sabemos é nossa. Se você quiser criar o mal dentro da sua casa, na sua convivência, se prepare, porque o gatinho vira leão bem rápido. E quando você menos perceber, ele traga a sua família. Entendeu? Tudo no começo é fofinho, até crescer e mostrar os dentes. Tira rápido, antes que cresça, antes que ganhe força. E no nome de Jesus, Deus vai te dar sabedoria para ver. Deus vai abrir os teus olhos para enxergar. Deus vai tirar as cortinas dos teus olhos e você vai ter a certeza de quem, você vai ter a certeza de quando. E você não será usado por esta pessoa, você não será atacado, você não será enganado. E em nome de Jesus, aqueles que são dele virão para o seu caminho, e aqueles que querem atrapalhar serão tirados para fora. Amém. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Pai de amor. O Senhor abre os nossos olhos, o Senhor cuida da nossa mente, o Senhor nos abre os olhos. Portanto, Jesus, é por isso que a gente precisa tanto do Senhor. Porque para aquilo que os nossos olhos não veem, o Senhor enxerga. Para aquilo que os nossos olhos não percebem, o Senhor já sabe. Para aquilo que as nossas intenções não se preparam, o Senhor já conhece. O Senhor sentou em mesas que a gente não sentou. O Senhor ouviu conversas que a gente não ouviu. O Senhor conhece realidades que a gente não conhece. Portanto, Jesus, quem somos nós para definir algo sobre alguém se não for através do Teu Espírito? Portanto, Jesus, só não nos deixa cego. Abre os nossos olhos e nos faz enxergar. Amém e amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você de uma maneira extraordinária. Mas eu estou passando por aqui para falar para você algo muito importante. Deus nos deu um presente e esse presente agora está disponível para você. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias de 2026. E é claro que você já pode começar a fazê-lo agora, mas todos os dias, antes de qualquer coisa, eu convido você a começar o seu dia na presença de Jesus, orando com a sua Bíblia, e se você puder, com o nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Todos os dias você vai acordar, vai abrir o seu dia, no caso, vamos sugerir 10 de agosto, que você está abrindo, então começa lá. Oi Deus, Sou Eu de Novo. Hoje é 10 de agosto e eu preciso de uma palavra. E eu tenho certeza que a cada dia haverá uma resposta de Deus que vai alimentar e ajudar você. E para você adquirir, eu tenho um link disponível aqui abaixo do vídeo com frete grátis para todo o Brasil. Então, garanta o seu agora e Deus te abençoe.